Senador Irã. Com a palavra para discutir o senador Exalci Lucas. Presidente, primeiro eu quero mais uma vez parabenizar o relator Nelsinho Trade, que vem já há algum tempo trabalhando essa matéria. Ele que é médico, sabe da importância desse projeto. Evidente que o Corpo de Bombeiro é indiscutivelmente a instituição que tem maior credibilidade nesse país e que pratica realmente atividade de saúde. Então não tem sentido a gente não poder destinar parte das nossas emendas, que 50% delas obrigatoriamente tem que ir para a saúde, a gente poder destinar ao Corpo de Bombeiro. Portanto, o PL orienta pela aprovação dessa matéria e faz aqui um apelo para que seja por unanimidade, presidente. Continue discussão a matéria. Conceda a palavra ao senador Espiridião Amin. Vou fazer a leitura da lista que foi feita. A senadora Damares aqui, agora. Vou fazer uma lista para que os senadores e as senadoras possam se preparar. Senador Espiridião Amin, senador Dr. Irã, senadora Tereza Leitão, senadora doutora Eudócia, senador Cleitinho, senadora Damares. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto é meritório. O deputado Guilherme Derrite, meu correligionário, meu amigo, e uma referência para todos nós, quando se fala em segurança pública, senador Irã. O primeiro nome que nos ocorre é Guilherme Derrite, porque eu aprendi muito com os seminários que ele desenvolveu sobre questões as mais variadas e alguns que me deixaram estarrecido, como é o caso da proliferação das automutilações. Então, pelo esforço que ele faz em favor da inteligência, ele merece um aplauso dobrado. Quanto ao mérito da questão, é lógico que eu voto a favor. Mas eu quero votar com justiça. E é por isso que eu peço a atenção de todos. No meu estado, no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, no estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, nós temos entidades constituídas, declaradas de utilidade pública na forma da legislação da UCIP, que são o Corpo de Bombeiros, cada uma delas, o Corpo de Bombeiros Voluntários. E cito um exemplo. A cidade de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, conta com um Corpo de Bombeiros Voluntários, senador Bagliatori, que completou anteontem 134 anos de existência, 2.205 voluntários inscritos, inclusive o ex-prefeito de Joinville, Adriano Silva, que foi e é voluntário do Corpo de Bombeiros. Então, uma instituição como essa, as 32 organizações que nós temos em Santa Catarina prestaram no ano passado 61.810 atendimentos de emergência. O senhor que nasceu em Ibirama sabe que ali tem um corpo de bombeiros voluntários. Em Indaial, em Rodeio, o de Indaial recebeu um caminhão com o desencarcerador, talvez a palavra que mais doa na gente. Uma colisão frontal, senador Irã, com alguém preso no carro. Para você dar algum atendimento, tem que primeiro desencarcerar. E é um exemplo de trabalho, de conservação. Este caminhão foi entregue pelo governo de Santa Catarina no dia 12 de maio de 2002, está lá inteirinho, prestando serviços. De igual sorte, o bombeiro militar merece todo o meu apoio. E quero trazer aqui um fato concreto. Foi uma viatura que eu tive a honra de transferir para o Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis, e especialmente a guarnição de Rio Tavares, que atendeu a um incêndio pitoresco, eu diria. Eu não sabia o que era a temperatura do ponto de fulgor. Vasilhames de álcool, 23 de janeiro, muito sol, muito vento, entraram no ponto de fulgor e no ponto de combustão.
e destruíram um supermercado, 23 de janeiro de 2021. O caminhão que primeiro chegou lá foi o do Rio Tavares. Então, todos prestam serviços essenciais, mas no foco específico, nós temos uma linha do tempo. É o apoio, é o auxílio, é a ajuda pré-hospitalar. Tanto o bombeiro voluntário, o senador Marcos Pontes, quanto o bombeiro militar prestam o serviço principalmente nos subúrbios, mas também pode no centro da cidade, quando for o caso, e nas rodovias. Então, o que eu quero é apenas uma coisa: incluir quem presta serviço similar, igual, de atendimento pré-hospitalar, que se caracteriza como um serviço de saúde e, portanto, abarcado pelo SUS, que se inclua. Nós tínhamos, presidente Davi, duas formas de fazê-lo. Uma seria uma emenda de redação que não feriria o escopo. Se eu escrever Corpo de Bombeiro, eu estou dizendo a mesma coisa, mas, tecnicamente, nós não superamos esta dificuldade. Eu defenderia. Qual é o escopo? O escopo é incluir como possível emenda, olha bem, possível emenda, que é o parlamentar que vai destinar ou não. É um ato voluntário dele. Para quem? Para quem atende, faz o atendimento pré-hospitalar de emergência. Então, eu não estou alterando o escopo, estou incluindo mais 50, 60 ou 70 entidades constituídas legalmente, reconhecidas por lei como tal, de utilidade pública, de existência real, como comprova a Associação de Bombeiros Voluntários do Brasil, para que ela tenha um tratamento análogo, igual, semelhante e com o mesmo objetivo de um humanitário de atender a senadora Tereza Leitão, na hora da emergência. Quem tem habilitação atende, quem não atende espia. Então, a emenda que eu estou apresentando não prejudica ninguém. Contribui para beneficiar, como quer o deputado Guilherme Derrite e a Câmara dos Deputados que aprovou. E, finalmente, há sempre uma pergunta: mas isso não vai retardar? Eu me vali do seu prestígio, senador Davi Alcolumbre, e sei que Vossa Excelência já conversou com o presidente Hugo Mota, e confio na sua palavra e na dele. Essa história de isso vai provocar retardamento. Primeiro, até a eleição não existe emenda, a não ser algumas que estão sendo denunciadas por aí, que eu não quero comentar. Não vou entrar nesse detalhe. Não adianta me provocar, viu, senador Jaime? Não vou falar sobre esse assunto. Emendas só quando nós aprovarmos a lei orçamentária. E aí, terá passado a eleição, nós podemos discutir para 2027. Portanto, com o compromisso de que, não sendo possível a emenda de redação, que eu insistiria condicionalmente, eu ofereço a emenda da simetria. Todos reconhecem que é o atendimento simétrico. Por que não vamos escrever? Porque vai atrasar? Não vai atrasar nada. Há um compromisso de voto, concluindo esse assunto em agosto, portanto, no período eleitoral em que não se pode falar de emenda. Eu não estou ampliando o escopo. O escopo é o mesmo. E, finalmente, quanto ao prazo, eu estou me comprometendo a contar com o deputado Guilherme Derrite, com quem eu conversei 2 vezes, e posso dizer que ele compreende e concorda com o escopo. Ele sabe disso, ele conhece Joinville, conhece Santa Catarina, conhece os exemplos que eu mencionei. E faço um apelo para todos. Eu não posso considerar que o Senado é um estorvo. O Senado não é um estorvo. O Senado é a casa revisora do Congresso brasileiro. E, neste caso, a revisão não é pelo mérito, é pela justiça, é pela analogia, pela simetria, para dar, sim, aos bombeiros militares a possibilidade de receber emendas de saúde para este tipo de atendimento.
e ao seu equivalente, onde ele existe e é necessário, e é prestigiado pela comunidade, que é o Corpo de Bombeiros Voluntários. Era isso, presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa. Senhoras senadoras, senhores senadores, o que eu vou falar aqui, eu já tive a oportunidade de falar na Comissão de Assuntos Sociais, na audiência pública que foi feita, e todos os bombeiros militares que estão presentes ou que estão acompanhando essa sessão sabem do meu posicionamento. Na verdade, o que está em questão não é o papel fundamental, essencial, insubstituível dos corpos de bombeiros militares no atendimento pré-hospitalar, no resgate, na busca e no salvamento. Isso é um trabalho extremamente nobre que precisa ser fortalecido e precisa ser adequadamente financiado. Ou seja, um serviço de elevado interesse público que precisa ser fortalecido, precisa de um financiamento adequado, inclusive para ampliar sua capacidade operacional. Porém, esse financiamento tem que ser feito, no meu ponto de vista, de uma maneira adequada, de uma maneira previsível e de uma maneira estável. Ou seja, a melhor maneira de fazer isso não é, na minha avaliação, permitindo que recursos da saúde sejam utilizados para o financiamento dessas atividades, quando nós temos um orçamento, seja do Ministério da Segurança Pública, ao qual a política de segurança pública, o sistema de segurança pública ao qual os bombeiros militares estão vinculados, ou por qualquer outra fonte. A discussão aqui não é a relevância e a importância do Corpo de Bombeiros, mas é de que maneira nós vamos financiar o atendimento pré-hospitalar, o resgate, enfim, sem retirar recursos da saúde. Essa posição que eu estou externando aqui é a posição do Ministério da Saúde, é a posição do Conselho Nacional de Saúde, é a posição do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e é a posição do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. E defendemos que o financiamento seja feito de outra forma, porque a saúde já sofreu demais para ter os seus recursos garantidos e para definir claramente o que é ação e serviço de saúde. No Brasil, nós travamos uma luta gigantesca. Primeiro, para que a gente tivesse a definição da exigência de um gasto mínimo em saúde. Tivemos emenda constitucional, depois projetos de lei complementar, depois projetos de lei ordinária, para fazer uma luta que nos levasse a ter hoje um recurso definido, claro, e que é obrigatório para ser aplicado na área da saúde. Essa foi uma luta. E até hoje, aparece presidente da República, não o presidente Lula, nem ninguém do PT, mas aparece presidente da República, governador de estado, prefeito, querendo pegar recursos da saúde para aplicar em outras áreas. E também, ao mesmo tempo, muita gente defendendo que acabem os mínimos para a área de saúde e para a área de educação. Felizmente, até hoje, o Congresso não permitiu que isso acontecesse. Então, a nossa primeira luta foi garantir que do orçamento da União, dos estados e dos municípios, tivesse um mínimo que tinha que ser aplicado na área da saúde. Porém, quando isso aconteceu, muitos governadores, presidente e prefeitos de municípios tentaram burlar isso, colocando o recurso da saúde em outras atividades que influenciam a saúde,
que têm uma relação indireta com a saúde, mas que não são ações de saúde. Uma das nossas maiores lutas foi tirar os recursos da saúde que eram utilizados para o saneamento básico. Existe alguma coisa mais importante como fator indireto para a preservação da saúde do que o saneamento básico? Não existe. Mas saneamento básico não é ação de saúde, nem serviço de saúde. E foi nos nossos governos que nós acabamos com isso. Para o saneamento tem o Ministério das Cidades, tem a FUNASA, tem uma série de outras ações importantes. Antigamente, a habitação também era utilizado, se fazia com recursos da saúde. Tinha gente que utilizava merenda escolar paga por recurso da saúde. Então, o que a gente está querendo discutir aqui não é se deve ter mais recursos para as ações de resgate, para as ações dos corpos de bombeiros. É o contrário. O que a gente está discutindo aqui é de onde esse recurso deve vir. Porque se a gente aprovar agora que pode ser utilizado para o corpo de bombeiro ou para o resgate pré-hospitalar, nós estamos abrindo a porteira para voltar saneamento, para voltar habitação, para voltar merenda escolar, para voltar uma série de coisas que não são, pelo que diz a lei, ações e serviços de saúde. O que nós queremos é que haja um modelo de financiamento próprio, que tenha segurança jurídica, que seja estável e que tenha previsibilidade. Eu apresentei um projeto de lei que propõe que 5% das emendas parlamentares individuais podem ser dados aos corpos de bombeiros, mas que não sejam da saúde. Eu ouvi a fala da líder do governo, Tereza Leitão, e ela falou de uma emenda que eu acho que essa emenda resolve o problema. Por que é que tem que ser da saúde? Por que é que tem que ser da parte da saúde? Por que é que não pode ser a emenda parlamentar que não seja da saúde? É essa a questão que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos querendo minimizar nem deixar sucatear os bombeiros, não. Pelo contrário, a gente quer, inclusive, que haja essa obrigatoriedade do recurso da emenda parlamentar ser utilizado para os corpos de bombeiros, em especial para o resgate pré-hospitalar, para o atendimento pré-hospitalar. Então, se eu entendi bem, a emenda da senadora Tereza Leitão, ou não sei quem apresentou, preserva a parte da saúde nas emendas parlamentares. Até porque é difícil operacionalizar. O Fundo Nacional de Saúde não pode mandar dinheiro para corpo de bombeiro, não pode mandar dinheiro para nenhuma outra área que não seja o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. Então, se eu entendi bem, e me parece que eu entendi, a gente aprovar essa proposta agora, mesmo que leve 1 mês ou 2 para voltar para a Câmara e tal, mas quando a gente quer, quando o Senado e a Câmara querem, votam rápido. Votam de tarde numa casa e de noite na outra casa. Não há impedimento para isso. Agora, o que eu queria pedir, não abram essa porteira, porque se abrirmos essa porteira, virá uma boiada gigantesca. O que vai ter de prefeito, de governador e de presidente da República querendo tirar dinheiro da saúde para financiar outras atividades vai ser uma quantidade muito grande. Então, muito obrigado, senhor presidente. Espero que tenham entendido na minha fala, na minha defesa, que nós não estamos querendo impedir dinheiro para o Corpo de Bombeiros. Nós estamos querendo impedir que saia dinheiro da saúde para qualquer outra área que não seja a de serviços de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!